Que é. Pronto. Agora sim. Bom dia, queridão. Tá me ouvindo bem aí? Perfeito. O senhor está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Alto e claro. É que aquela opção, pastor, primeiro meu bom Ah, dia a todos, bom dia ao senhor, bom dia a quem nos maravilha. assiste. É que aquela opção de você inibir o modo celular, ele não Sim. funciona. Ah, sei, sei. Não, tranquilo então. Quero lhe agradecer, irmão, por ter aceitado esse convite, por poder prestar para nós aí alguns minutos da sua agenda tão atarefada, mas com certeza está sendo a serviço do povo de Deus e de todos que estão nos assistindo aqui nessa live compartilhada. Para quem não conhece, Cláudio Freire, além de ser tudo aquilo que já foi escrito lá no currículo dele, na chamada para a nossa live, Claudinho é um servo de Deus, é um irmão querido da nossa igreja, é um diácono a todo tempo, é alguém sempre disposto a servir, e é isso que significa ser diácono, é aquela pessoa que serve, e está aí a prova, né? O cara, no meio de tantas e muitas conferências online aí, com diretoria de banco, com Brasília e etc., está nos servindo a comunidade para dispensar esse tempo para nós. Obrigado, Claudinho. Deus te abençoe. Dê aí as suas palavras iniciais que a gente vai cair no nosso assunto já já. Perfeito, meu pastor. Eu não sei se é tudo isso, mas com certeza eu me sinto agradecido e honrado em poder Esqueci de falar participar. da modéstia também, viu? Eu me sinto honrado em participar e ter sido convidado e poder participar. Nós vamos discutir um pouco hoje a respeito de também oportunidades. É Isso, lógico isso. que a crise existe, mas vamos falar de oportunidades. Nós vamos ver que existe um Isso. horizonte, que esse horizonte ele está se descortinando para todos nós. Eu tenho boas notícias Isso. também, que a gente Maravilha. vai, ao longo do tempo, aqui discutir, e notícias boas para empresários, para comerciantes, para todos aqueles que são também consumidores, para falar um pouco sobre o que é que vem por aí, sobre o que é que nós podemos oferecer nesse momento de crise. Joia. Cláudio, fale um pouquinho para a gente, de maneira resumida, a sua atividade profissional hoje, que cargos você ocupa, quais são suas responsabilidades e conhecimento técnico. Primeiro, eu sou esposo da Maria de Lourdes Carvalho Eita, Lima. É aí uma é um cargo, aí é uma responsabilidade enorme. responsabilidade grande. Vovó Lourdinha, beijo para ela. Segundo, obrigado. Segundo, eu sou pai de 2 filhos Ok, e tenho uma netinha, mesmo distante daqui, lá nos Estados Unidos, onde tem a concentração de todo esse vírus, preocupado. Tenho um isso. filho que mora em São Paulo. Mas, acima de tudo, eu sou cristão, né? Eu vivencio o meu dia a dia de cristandade na Presbiteriana Nova Jerusalém. Tenho 41 anos que trabalho no Banco do Nordeste. Poxa, Atualmente estou como diretor de administração. A diretoria de administração cuida de uma coisa muito crítica, que é recursos humanos. Então, 6.819 funcionários do Banco do Nordeste uau, estão vinculados à diretoria de administração. Cuidamos de tecnologia, cuidamos da área de recursos logísticos, da área de inovação uhum, e da Caixa de Assistência Médica, que é a nossa CAMED, e a Caixa de Assistência Previdenciária, que é a nossa CAPEF. ótimo, Então, o desafio é grande, mas, como eu disse para o senhor, para o reino de Deus não existe agenda, a agenda é do reino de Deus. Eu estou amém. aqui exatamente para ter a oportunidade de conversar com o senhor e com quem nos ouve aí um pouco a respeito desse momento que se vivencia no país. Amém. Claudinho, então vamos lá. A ideia da gente propor essa conversa é para a gente, nesse período de isolamento social, que eu gostei muito do que eu ouvi esses dias, não precisa ser um isolamento social, é um distanciamento físico temporário. Achei interessante. A gente não precisa, de fato, estar isolados, porque, veja bem, nós estamos todos juntos agora através da tecnologia. Só que algo que tem costurado por entre as famílias, nas conversas, nas lives,
nos feedbacks que a gente recebe é a presença de um medo legítimo, um medo que não é uma falta de coragem ou a pessoa que está amarelando para a vida, é um medo legítimo que se parece bastante com o receio e é produtor de muita ansiedade. Então, essas nossas conversas, elas estão girando em torno desse medo. E hoje, de maneira muito oportuna, nós queremos conversar um pouco para falar sobre este medo da crise, a crise econômica. Parece que o nosso país, de uns tempos para cá, está vivendo uma discussão entre a vida, né? A vida e a economia, né? Claro que é uma discussão muito polarizada, com muito ruído de politicagem lá dentro, mas, de fato, a gente fica naquela, e aí, abre o comércio para a economia voltar a girar sob risco de se alastrar mais o vírus ou não, se preserva esse isolamento social sob risco da economia degringolar mais ainda. Então, essa discussão gera esse medo. E eu quero começar ali fazendo uma provocação. Eu vi numa pesquisa no Instituto McCain World Group, lá nos Estados Unidos, que realizou com 14 países uma pesquisa e apontou o seguinte: 48% das pessoas entrevistadas temem impactos econômicos sérios provocados pela pandemia do Covid-19. É uma informação tanto quanto óbvia, mas é muito técnica. 48%, ou seja, metade da humanidade, ou pelo menos nessa amostragem dos 14 países entrevistados, têm medo dos impactos econômicos. Como é que você vê isso, Cláudio? Os impactos econômicos dessa realidade pandêmica que nós estamos vivendo. Primeiro, nós não podemos esquecer e tentar colocar nenhum anteparo de que a crise é inevitável. Isso é verdade. Essa disseminação do vírus e combatido aí com medidas sanitárias extremas, duras, que, como o senhor mesmo falou, com esse distanciamento social, fechamento de lojas, de fábricas, ele realmente nos leva a uma crise, é inevitável. O importante de tudo isso é como nós vamos sair do outro lado. Sim. É como nós vamos atravessar esse deserto, é como nós vamos sair dessa curva, dessa derrapagem, e como nós vamos chegar do outro lado. A crise e todas as crises que nós enfrentamos, ela deve ser também vista como uma oportunidade de crescimento. Isso. Este momento que nós estamos atravessando, de uma crise sanitária com reflexos políticos, econômicos e sociais, ele tem um componente novo nessa crise que a gente vivencia, que é esse tsunami de informações. Quer dizer, você vivencia hoje, você abre uma televisão, você vê um WhatsApp, você vê um Telegram, o que você tem acesso, ele fala exatamente de crise. Verdade. Até para, só um parêntese, o próprio WhatsApp hoje, ele declarou que vai fazer algumas restrições no envio de mensagens, a partir de hoje. Hoje você replicava de forma quase que infinita uma determinada mensagem. Então, por conta exatamente desse momento, onde você coloca muito falsas informações, o próprio WhatsApp, a partir de hoje, vai limitar o envio de informações entre aquelas pessoas que fazem parte do grupo de WhatsApp. Contribuindo, Claudinho, me permita só fazer um parênteses para contribuir. Eu tenho ouvido muitos psicólogos dizendo e dando dicas práticas sobre como lidar com essa ansiedade que está sendo gerada no período da crise. E uma das recomendações é você escolher a quantidade de notícias que você vai consumir por dia. Né? Tem gente que vive assim, o dia inteiro lendo e replicando e passando para frente. Assista um jornal, leia um artigo e pronto. Naquele dia está saciada a sua necessidade de informação. Isso faz bem para a alma, faz bem para o coração e para as emoções. Sem complementando aí. Sem dúvida alguma. Esse digerir esses paradoxos que nós dizemos, o paradoxo da informação, uma hora é para cima, outra hora é para baixo. Sim. Isso que o senhor coloca de nós termos uma referência única é muito importante. E esse outro assunto que o senhor colocou, para depois a gente entrar um pouco mais nesse cenário macroeconômico. Esse equilíbrio interior. Esse equilíbrio interior, ele é essencial, tanto para nós como para os líderes. Nós, líderes, nós que temos equipes, nós que temos grupos, nós precisamos ter um pleno equilíbrio interior
para que essa liderança nossa passe como uma liderança tranquila, uma liderança que aquelas pessoas podem ter o apoio, podem ter como referência, e nós Isso. passarmos neste momento de crise de forma mais tranquila. E aquilo que eu digo, nós temos que sair do outro lado desse deserto mais fortes do que entramos. Amém, assim Mais seja. capazes do que o que entramos. Uhum. Então, Oi. se não falha a memória, na quinta-feira, e ouvintes que nos assistem, Fortaleza tem uma coisa interessante. Em 1878, que foi aquela crise dos 7 anos, 78, 79, 77, 78, 79, que foi a maior seca que nós experimentamos no Ceará, Fortaleza naquela época tinha 50 mil habitantes, só para você ter ideia. Uhum. Fortaleza hoje tinha 50 mil habitantes. Talvez seja um pouco maior do que a cidade de Baturité, a famosa e grande cidade de Baturité, né? Sim, Onde eu sim. nasci, lógico, né? Onde eu nasci. Uhum. Então, naquela época, num só dia, foram sepultados mais de 1.000 pessoas. Nós estávamos vivendo, naquele momento, além da seca, nós estávamos vivenciando a epidemia da varíola. E Que ano naquela foi esse época, mesmo, Claudinho? Pode repetir para a gente? 77, 78, 79, era conhecido como a crise do 7. Certo. Foi aquele momento, foi uma das maiores secas que se atravessou no Ceará. Uhum. E junto com a seca, nós tínhamos a peste da varíola. Sim. E num só dia, nós vacinamos, aliás, ocorreu o óbito de mais de 1.000 pessoas aqui em Fortaleza. E ficou Uhum. conhecida como o Dia da Morte 1000 em Fortaleza. E mesmo assim, eu estou retomando a história, para mesmo assim a gente saber que nós somos capazes de superarmos crises. Você já imaginou em 1877, 78, 79, quando você não tinha todos esses recursos, toda essa medicina a seu favor, e você Uhum. atravessou? Quantos não atravessaram e quantos não chegaram até aqui onde nós estamos? Uhum. Uhum. Ainda dentro da história, pastor, tem 3 momentos importantes na recente história mundial dos 30 anos, e nós estamos vivendo, nós estamos sendo artífice de mais esse momento. Nós tivemos 3 grandes momentos na história mundial, nos últimos 30 anos. Foi o que aconteceu em 89, pastor. Em 89, nós tivemos a queda do Muro de Berlim. Isso. Foi o fim da Guerra Fria. E o que foi que aconteceu naquele momento? Foi uma reorganização do mundo político-econômico. Então, nesse momento, em 1989, o mundo começou a ter uma reorganização política-econômica. Se nós Isso. pegarmos 3 fases, 3 momentos nesses 30 anos, em 2001, quem não lembra das Torres Gêmeas? Isso. Então, naquela época, eram os conflitos étnicos e religiosos. Nós tivemos exatamente em 2001, no dia 11 de setembro, mais um momento da história dos últimos 30 anos, que foi a reorganização da segurança internacional. Então, em 2001, se começou a fazer uma reorganização da segurança internacional. Se a gente pular agora para esse momento que todos nós vivemos, 2020, do Covid-19, nós temos riscos sanitários para a humanidade. E o que é que nós vamos ter de reorganização nesse momento? Uma reorganização da sanidade humana e animal, mas mais importante, uma revisão das relações humanas. Nós não vamos ter relações humanas, relações trabalhistas da forma anterior ao que nós entramos no Covid-19. Então, Muito interessante. esses 3 momentos históricos dos últimos 30 anos revelam exatamente a importância que esse momento, para cada um de nós que estamos vivenciando, é importante que nós saibamos atravessar esse momento. Nós precisamos Uhum. ter resiliência para atravessarmos esse problema. Além da Isso. presença viva de Deus, nós precisamos ter resiliência, resiliência a todo instante nesses momentos. Saindo um pouco Muito desse bom. contexto histórico e partindo agora mais para uma visão macroeconômica, sem entrar muito em detalhes macroeconômicos, mas veja o seguinte: o que é que existe nesse cenário que está sendo traçado pelos economistas, pelo próprio Banco Central? Nós temos um PIB. O que é o PIB? O PIB é
toda a riqueza de uma nação. Toda a riqueza de uma nação, se você conseguisse contar, você contaria no PIB. E hoje nós temos cenários de toda ordem. Nós temos um cenário extremamente estressado, que vai de um PIB para 2020 de menos 6%, e esse cenário já é traçado com 25% de chance de acontecer. E nós temos um cenário de PIB para 2020 otimista, mas mesmo assim é um cenário de menos 1%. Entre esse cenário estressado de menos 6 e esse otimista de menos 1, nós temos vários e vários cenários. Esse cenário de menos 1, ele tem 5% de chance de acontecer. O que é que acontece no cenário estressado? No cenário estressado, além de ser 25% de chance, ele tem uma expectativa de que o isolamento só venha acontecer, só venha a ser terminado em junho. No cenário otimista, que é esse de menos 1% do crescimento do PIB, a expectativa que se tem de que 5% venha a acontecer é o fim do isolamento ainda no final deste mês. E o mais grave não é isso. O mais grave é que existe uma expectativa para que mais ainda esteja próximo desse cenário estressado do que do cenário otimista. E o que é que promete 21 nesse cenário macroeconômico? 21, dentro de um cenário otimista, tem um PIB, que é a riqueza de uma nação, com um crescimento de 3,4, positivo. Já temos uma expectativa de 21 muito bom, muito bom. 2021, né? 2021. E num cenário assim mais estressado, nós temos uma expectativa de crescimento de 2,8. Ou seja, 21, nós vamos engatar a primeira e vamos começar a crescer. Se Deus assim permitir, nós vamos engatar a primeira em 21 e vamos sair desse atoleiro. Só para que se tenha ideia, o que é que se fala em 20? Em 20 se fala que somente 2 países no mundo, vão ter PIB positivo. O senhor chuta quem é? Pode chutar à vontade. Vamos lá, China. Acertou? E a Coreia do Sul, não? Não, e a Austrália? E tem uma estimativa de que a China chegue a 1% ainda este ano de crescimento do PIB e a Austrália a 0,4%. Então... Mesmo assim, são números ínfimos, né? Comparados com a velocidade de crescimento dessas economias. O crescimento praticamente inexiste. Praticamente inexiste. E o Brasil, infelizmente, ele tende a ter a maior variação negativa. O Brasil estava com expectativa de crescimento de 2% para este ano. E existe agora esse cenário mais estressado, que eu espero que ele não aconteça, de menos 6%. O que significa uma variação de mais de 8 pontos percentuais. Então, não é nada agradável esse cenário que a gente pode viver. E se a gente partir também para a Bolsa, que é um cenário muito importante da economia, a Bolsa chegou ontem a 74 mil pontos, quer dizer, muito legal. Ontem a Bolsa subiu 1,44, fruto exatamente de todo esse cenário econômico mundial, que ontem foi um cenário bom. Nós esperamos que esse cenário continue no dia de hoje para que a Bolsa, a B3, que é a Bolsa de Valores, Ibov, o indicador, saia dos 74 mil pontos, que será muito importante. Mas no ano, hoje a Bolsa já está com quase 36% negativa, nossa Bolsa de Valores. E nos 12 meses, se a gente contar, não no ano, mas nos 12 meses, abril, nós temos 23% de redução. Mas tem coisas boas também. Por exemplo, a inflação apurada até fevereiro de 20 ainda continua 4,01. Muito bom. A taxa Selic a 3,75, numa forma de elevar consumo, também continua dentro de uma expectativa razoável. Quer dizer, o que é que a gente pode dizer desse cenário macroeconômico? É que esse cenário, muito embora ele seja um cenário que não seja tão legal, tão bom, tão entusiasta, mas ele é um cenário que aponta uma luz para todos nós que vai se aproximando. Se nós conseguirmos...
É isso que eu ia lhe colocar aqui. Termine que eu quero fazer uma apreciação de tudo isso que você me falou. Diz aí. Perfeito. Se nós conseguirmos, não veja uma coisa impossível. Se nós conseguirmos, até meados deste ano, a cura do Covid-19. Eu tenho uma expectativa muito forte, eu tenho uma visão muito preditiva de que até meados deste ano nós possamos ter algum laboratório, alguma empresa farmacêutica dizendo que encontrou a cura. Não a vacina. A vacina vai demorar 1 ano e meio, 2 anos. Mas a cura por meio de um remédio é uma expectativa que vai revolucionar a economia e vai revolucionar todos nós em termos de um horizonte mais tranquilo. Com o senhor, pastor. Uhum. Eu acho assim, você falou algo importante. Ao mesmo tempo em que o nosso hoje, leia-se 2020, está muito difícil, tem alguns pontos positivos, como o estacionamento aí da inflação, da taxa Selic, mas está difícil, está pouco promissor do ponto de vista mundial, né? Apenas 2 países, pelo que estimam aí os economistas mundiais, terão esse PIB positivo, que mesmo assim é ínfimo, né? No caso da China e da Austrália. Se a gente conseguir ter esta resiliência, ou seja, esta capacidade de suporte, de aguentar e virar para 2021, em 2021 a promessa inescapavelmente é de crescimento. Então, assim, basta nos encontrar forças em Deus, claro, né? Quietude para o nosso coração, para que a gente mantenha esse equilíbrio entre o desespero do pequeno empreendedor, do homem de negócio, do profissional liberal, de como será o amanhã, mas, ao mesmo tempo, o equilíbrio de saber que estamos debaixo da mão de um Deus que é dono de todas as coisas e que tudo pode. Se a gente encontra esse equilíbrio e passa por 2020, 2021 tende a ser bem mais promissor, com chances reais de crescimento. A pergunta, então, para colocar na tua mão de volta a bola aí, é o seguinte: quais são as oportunidades? Vamos falar em termos práticos aqui, do nosso Ceará, por exemplo, né? Que oportunidades, que linhas de crédito, que meios as pessoas podem ter para tentar encontrar ajuda prática, para conseguirem ter essa resiliência tão necessária para o ano de 2020 ainda? Pastor, a resiliência ela tem que estar presente em todos nós. Ela tem que Sim. ser um momento onde cada um de nós tem que ter a certeza de que o amanhã é melhor do que o ontem. Essa resiliência é que nos sustenta, é que nos faz exatamente otimistas. E Muito bom. nós como líderes, seja líder de PG, seja líder de equipe, seja líder na família, nós temos que ter essa visão bem para frente, essa visão otimista, essa visão de que o mundo muda para melhor a cada dia. Esta visão é que a gente tem que ter consciência. Possa até ser que ela não tenha plenitude da sua verdade, mas quando eu me conscientizo, já é um grande valor que eu carrego dentro de mim. E que transmito a alguém. Lembrem-se, nós somos espelhos para muitos. Nós somos referências para muitos. Não é apenas o pastor Mário Levi, que com a sua visão espiritual, com a sua liderança espiritual, que é espelho para muitos. Cada um de nós que nos assiste, os 72 que nos assistem agora, você, eu, o pastor, nós somos espelhos para muitos. A nossa liderança, a nossa tenacidade é que deve imperar nesses momentos de maior crise. Mas, Amém. pastor, o senhor colocou aqui algo que eu acho muito importante. E aí eu vou ter que não fazer uma propaganda, mas dizer como o banco que existe para a região Nordeste e o banco que não foge, o banco que jamais foge às necessidades do nordestino. Há 68 anos, dia 19 de julho, o Banco do Nordeste faz 68 anos, é o maior banco de desenvolvimento da América Latina. Mas o Banco do Nordeste ele não se furta em ajudar o povo nordestino. E eu tenho boas notícias para aquele empresário, para aquele que vive no seu comércio, para aquele que vive na sua indústria, para aquele que vive no seu cotidiano numa expectativa de dias melhores. Ontem o governo federal
destinou ao Banco do Nordeste um recurso de emergência de 3 bilhões de reais. Ontem o governo, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, entregou ao Banco do Nordeste 3 bilhões de reais para a indústria, para comércio, para serviço, para pessoa física, para pessoa jurídica, para cooperativa, recurso emergencial para o Nordeste. E para que é isso? Para capital de giro e para investimentos. Olha só o tamanho dos juros. Nós falamos há pouco tempo que a taxa Selic estava 3,75 ao ano. Os juros está a 2,5% ao ano. E com carência de pagamento até 2020. Ou seja, nós, Banco do Nordeste, que temos dominância de 72% das operações de longo prazo no estado do Ceará e de 68% na região Nordeste, estamos próximo a quem precisa. Nós queremos que os empregos permaneçam, nós queremos que a indústria funcione, que o comércio funcione, que as cooperativas não fechem. Para isso, estamos recebendo esse aporte do governo federal, que nos chegou ontem, de 3 bilhões de reais. E tem mais novidade. Muito bom. E tem mais novidade. Nós estamos suspendendo de quem for adimplente, nós estamos suspendendo todas as operações que você tenha vencidas até o final do ano para concentração em 31/12/2020. Então, aqueles clientes que são adimplentes no Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste está suspendendo suas parcelas até dezembro. E para aquele microempresário, pastor, o senhor já ouviu falar, e eu acredito que muita gente, sobre o Crédito Amigo e o Agroamigo. Nós suspendemos todas as parcelas de março e abril e transferimos para o final da operação. Então, todos os pagamentos que tinham em março e tinham em abril, nós estamos transferindo para o final da operação. Aqueles que têm alguma dúvida sobre a operacionalização, sobre como é que é todo o processo, deixa eu deixar, pastor, o telefone saque do Banco do Nordeste, se o senhor permitir. Claro. Quem quiser saber sobre esses recursos emergenciais, sobre outras coisas que nós vamos falar, tem muitas oportunidades. O saque do Banco do Nordeste é 0800 728 3030. 0800 728 3030. E aqueles que quiserem interagir por meio de um e-mail, de uma mensagem, entra no site do BNB, bnb.gov.br, e tem lá Fale Conosco. E você digita o que você quiser, fala o que você quiser. Mas o mais importante, o governo está despejando, irrigando a economia nordestina. Recebemos ontem 3 bilhões de reais como fundo emergencial para nós. Isso é uma notícia muito boa, Cláudio. Não é nem propaganda apenas da instituição, até porque pelos números que você deu e pela participação no desenvolvimento do nosso país, especificamente no Nordeste, o banco nem precisaria dessa propaganda. Mas é uma notícia boa, em meio a tanto caos, em meio a tantas notícias pouco motivadoras, isso é uma notícia muito boa, né? E agora me diga uma coisa, porque assim como eu, outras pessoas que estão ouvindo talvez tenham a necessidade, mas não saibam exatamente como proceder. O sujeito que está precisando, vamos dizer, de verba para o final desta semana ou da próxima para pagar a folha, e ele não sabe de onde vai tirar. Ele é um microempreendedor, o que ele faz agora? Ele liga para o saque e ele cogita que possibilidade? Nós temos dois modos. Se ele já for cliente, que aí a facilidade é bem maior, e o fato de ele não ser cliente. Se ele já é cliente, ele tem todo o relacionamento com o seu gerente, com sua equipe, com o seu grupo, tem todos os recursos de home bank, porque algumas operações são feitas de forma virtual no home bank no Banco do Nordeste. Aquele que ainda não é cliente no Banco do Nordeste, ele ligando para o 0800, dizendo a sua localidade, vai ser informado qual é a agência mais próxima para ele. E ele precisa, então, procurar aquela agência. Uma preocupação que nós temos é exatamente que, na agência,
funcione o menor número de clientes, todos Ok. distanciados entre si e que tenham um atendimento personalizado. Essa é uma preocupação que se tem. Então, liga para o 0800 ou entra na internet, faz a sua pergunta e é direcionado para a agência mais próxima. Mas, pastor, respondendo também, nós temos já outros recursos. Afora esse emergencial, nós temos um recurso chamado FNE Startup, que são para aquelas pequenas empresas que ainda estão iniciando, uma MPE, uma MEI. São operações menores, até R$200 mil, com um prazo de 5 anos. Financia mão de obra, financia equipamento, financia bens, financia treinamento, financia propaganda da empresa. Tem carência de 12 meses. E, pasme, Ótimo. há um juro real de 0,5% ao ano. Juro real Muito de bom. 0,5% ao ano. Então, Muito o bom. Banco do Nordeste ele não pode se furtar, neste instante, de estar ao lado do povo nordestino. Não pode se furtar de estar ao lado do povo nordestino. E isso é que nós estamos fazendo, ficando lado a lado, mostrando o que é que nós temos, ensejando que eles venham, não fechem suas empresas, não demitam seus funcionários, façam com que a sua empresa permaneça viva, atuante. E agora, pastor, só um momento aqui, um espaço. Hoje é o aniversário do Porto Júnior. Está pedindo para que nós mandemos os parabéns para Porto Júnior, nosso querido Parabéns ao Portinho. nosso querido irmão Portinho, Porto Júnior, Meri. Mas eu acredito, pastor, que exatamente todo esse momento... O senhor nos ouve? Ouço sim, perfeitamente. Todo esse momento que nós estamos atravessando, que é esse momento difícil para todos nós, nós precisamos achatar essa curva, que é essa curva do vírus. E isso a gente consegue, seja com, eu não vou entrar no mérito, se no distanciamento vertical, horizontal, só o grupo de risco, empresas permaneçam, que os empregos continuem, que não haja uma recessão, sobre hipótese alguma, e que nós consigamos atravessar bem e sairmos do outro lado extremamente fortalecidos. Amém. Eu acho que essa é a palavra com a qual nós começamos essa live de hoje, né? A gente já está chegando ao fim, mas eu acho que a gente pode terminar com essa mensagem de que, por mais difícil que pareça, por mais temeroso que esteja esse período, esse tempo, Deus há de nos dar essa força, essa capacidade de resistir, esta resiliência, porque não só existe uma promessa real, não é apenas fruto de otimismo ingênuo, é uma promessa numérica real de crescimento para 2021, como durante 2020, pelo que eu estou ouvindo de você, uma pessoa que está dentro desse ambiente, existem meios para que o empresário, o dono de indústria, o microempreendedor, aquele que quer alavancar a sua empresa recém-inaugurada, existem meios e recursos para serem ajudados, né? Então, isso eu creio que é uma forma que Deus usa, como diria Martinho Lutero, Deus usa as estruturas da nossa sociedade para cumprir a sua obra de abençoar o homem. Então, está aí o Banco do Nordeste sendo utilizado, está aí mentes brilhantes dos economistas, como a sua, por exemplo, sendo colocada a serviço do reino de Deus, para que a gente dê as mãos e vença juntos essa crise. Amém? Amém. O senhor está me passando para as maravilha. palavras finais. Então, essas palavras finais, eu queria exatamente colocar 3 aspectos. Vamos lá. Quais são as minhas palavras finais? É uma palavra final de oração, oração pelos doentes, oração pela nossa igreja, oração por todos nós, pelas nossas famílias. Nós precisamos, nesse instante, de muita oração. Uma segunda é uma palavra de gratidão. Gratidão a todos os profissionais de saúde que vivenciam e que estão na linha de frente, que estão enfrentando essa batalha. São verdadeiros líderes que estão lá. Então, seria a gratidão a todos esses profissionais de saúde que estão vivenciando esse momento. E uma terceira palavra é uma palavra de confiança. É uma palavra de confiança em Deus. É uma
palavra de certeza de que nós, eu estou sendo muito incisivo nisso, que nós vamos atravessar esse deserto, que nós chegaremos do outro lado mais forte, que essa resiliência nossa é que vai mudar a curva que a gente está, uma curva muito aguda em termos de doença, uma curva muito aguda em termos de crença, e que nós vamos mudar esta curva. E aí, Amém. pastor, Eu creio nisso. Eu citar Salmos 37:5 em termos de confiança, quando ele diz que entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E na 1:7, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa é a minha palavra, pastor, oração, gratidão e confiança. Eu espero que a gente tenha atingido algum objetivo. Eu me esforcei aqui para ficar no nível aceitável das suas lives. São lives de elevadíssimo nível. E eu me esforcei aqui para, no mínimo, tentar agradar aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, na certeza de que nós estamos atravessando esse momento. E nós vamos ser vencedores. Amém. Eu creio nisso. Claudinho, muito obrigado por essa disposição e por essa disponibilidade. Eu não tinha dúvidas de lhe conhecendo, eu sabia que você ia se preparar, pensar no que dizer. Gostei muito da forma como você, de maneira tão objetiva e clara, consegue unir o aspecto técnico da nossa economia, mostrando números, mostrando projeções e oferecendo opções e oportunidades para agora, e juntando tudo isso com esse tripé. Eu vou chamar aqui de tripé quando você coloca oração, gratidão e confiança. Essa é a nossa postura diante do Deus em quem cremos, e eu não tinha dúvidas que seria diferente, porque é você quem eleva o nível das lives aqui, rapaz. Saiba disso, viu? E agradeço muito também a todos os que estiveram com a gente, ouvindo. Creio que o saque do Banco do Nordeste vai receber mais ligações, bem como o seu WhatsApp também, para quem lhe conhece, pode estar certo disso. Mas fico muito feliz, querido, pela sua disposição e pela alegria que a gente teve nesse tempo aqui de ouvir boas notícias e esperançosas palavras. Deus te abençoe, vovô Cláudio. Um abraço no coração de todos. Maravilha, querido. Deus abençoe. E essa live vai ficar salva, tá, Claudinho? E ela vai para o canal do YouTube da nossa igreja, para quem quiser assistir depois. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a todos. Vamos terminar, então, com essa palavra de oração juntos? O que você acha? Ótimo. Pode ser? Pode ser. Você pode orar para a gente encerrar? Com certeza, meu pastor. Vamos lá, então. Oramos. Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez diante de Ti, nos prostramos para Te agradecer, Pai. Te agradecer Obrigado, por Deus. mais um dia que nós vivenciamos, te agradecer pela fortaleza que o Senhor nos traz a cada dia, pela certeza de dias melhores que virão, pelo atravessar desse deserto, Senhor, que nós chegaremos do outro lado mais fortes, mais robustos e cada vez mais crente na Tua palavra, Senhor. Amém, A Deus, minha palavra final, Senhor. Senhor, é te dizer que nós somos gratos a Ti. Nós somos confiantes em Ti, Senhor. Entregamos o nosso caminho nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê paz, nos dê saúde e que nossas famílias façam parte exatamente desse Teu manto sagrado. É o que te pedimos, te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Claudinho, mais uma vez, obrigado. Fica com Deus. Amém. E até o nosso breve reencontro presencial. Assim seja, em nome de Jesus. Tchau, Amém. gente. Um beijo para todos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Amém. Amém.